Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, Capítulo 2, Agarrado por Deus, Conversão e Chamado. O maior milagre que Deus pode fazer é tirar um homem profano de um mundo profano, torná-lo santo, colocá-lo de volta em um mundo profano e mantê-lo santo. Frase de Leonard Ravenhill. Aos 14 anos, Leonard participou de sua primeira vigília, passando a noite em oração. As reuniões de oração em sua igreja metodista não eram suficientemente substanciais para os Ravenhills. Então, quando Walter ouviu falar de uma boa reunião de oração em uma igreja local, eles começaram a participar. Ele chegou em casa certa tarde e disse a Lucy: "Vamos orar a noite toda." Leonard ouviu as palavras de seu pai e entrou na sala. "Eu também quero ir." Sua mãe protestou. "Ele vai ficar fora de casa até muito tarde." Mas ela consentiu e Leonard acompanhou sua primeira noite de oração. Suas lembranças daquela noite eram vívidas. Nós fomos para a igreja da santidade e eles realmente oravam. A igreja não era muito boa, mas as pessoas lá eram incríveis. Começamos a frequentar todas as noites de quarta-feira e orávamos por 1 hora inteira. Tínhamos uma exortação por talvez uns 15 minutos e então eram apenas oração. Oravam com lágrimas e sofrimento. Eles oravam por um mundo perdido e começaram a orar por nações que eu não conhecia. Havia alguns cartazes e sinais dentro daquela sala. Um deles era uma foto das cataratas do Niágara. Mas, em vez de a água cair sobre a borda do penhasco, as pessoas é que caíam. Em seguida, fomos para uma pequena casa e começamos a orar até as 2 da manhã. Meu pai tirou o casaco e realmente começou a orar, e então o ouvi chorando. De repente, percebi a diferença entre o formalismo da igreja metodista e as pessoas orando. E essas pessoas orando. Se meu pai não tivesse em uma reunião de oração, ele estava em casa orando. Se ele não estivesse orando, ele estava em uma esquina testemunhando. Ninguém lhe disse que fizesse ou organizasse qualquer coisa. Eram apenas a exacerbação de sua vida. Primeiras influências. Honestidade, integridade e pureza explícita foram inseridas nas mentes das crianças Ravenhill por suas vidas inteiras. Walter era muito cuidadoso na observação da vida de seus filhos e os corrigia de forma consistente quando necessário. Leonard nunca esqueceu aqueles tempos e relembrava um incidente. Eu costumava gastar meu meio centavo aos sábados na loja gerenciada pela senhora North. Eu amava porque ela era cega. Então, toda vez que ela estava pesando algo, os pesos caíam e ela continuava colocando mais e mais doces. Me ensinaram a nunca falar nada sem ser convidado, então eu nunca falei nada para ela. Eu simplesmente pegava o pacote e levava os doces extras. Eu fui para casa um dia e meu pai disse: "Venha cá, Lenny, você tem doces em uma mão e tem um pacote na outra. Quanto custou?" Bem, era Natal. Eu gastei 4 centavos e recebi 250 gramas de doces. Doces ingleses muito bons. E meu pai disse: "Não pode ser. Onde você foi? Scar Girls?" Scar Girls? Não, eu não iria à loja dos Scar Girls. O Sr. Scar Girls tinha um diácono na igreja e era tão avarento que poderia ensinar algumas lições ao tio Patinhas. Então eu respondi: "Não, eu fui até a minha boa amiga, a Sra. North." "Você quer dizer a senhora do outro lado do vale? Bem, ela está quase cega." "Sim, acho que tem algo errado com os olhos dela." "Isso é verdade." Meu pai sabia que eu tinha muitos doces e ele rapidamente me virou e levou-me até a porta. "Você vai voltar para a Sra. North e contar-lhe que você foi um menino mau e vai pedir desculpas a ela. Garanta que nunca mais vai fazer isso de novo." Quando Leonard completou 14 anos, ele ainda não era cristão. Ele teve dificuldades em alguns momentos quando jovem, o que se tornou uma lição para ele, que foi usada por Deus. Uma crise veio na minha vida e eu procurei por toda a cidade num sábado à tarde por um par de sapatos de futebol com o meu pai, porque amava futebol e gostaria de jogar futebol.
Naqueles tempos eu podia correr como um coelho. Nós fomos em 5 ou 6 lojas e eles tinham todos os tamanhos que você poderia imaginar, mas eles não tinham o meu tamanho. Nós fomos de loja em loja e eu finalmente estava aborrecido. Eu estava aborrecido com o meu pai e também estava aborrecido com o Senhor, porque eu orei e pedi-lhe que me enviasse sapatos de futebol. Quando ele não fez, eu fiquei muito chateado. Claro, eu tinha apenas 14 anos. Mas eu te digo uma coisa, muitas vezes agradeço a Deus por não ter encontrado os sapatos certos. É incrível que Deus nem sempre fala ou trabalha da maneira que você pensa, mas em vez disso, Ele trabalha de outras maneiras. Nem sempre é o que Ele faz, mas às vezes é também o que Ele não faz. Não foi até um certo momento, em 1921, que Leonard se tornou um verdadeiro crente em Cristo e ganhou a certeza de que Cristo havia morrido por ele. Ele nunca falou muito de sua conversão, embora ele tenha dito que foi o exemplo de seu pai que o levou à própria fé. Ele falava frequentemente sobre a devoção dos pais e sua influência sobre ele. Encontrei a fé em Cristo por conta própria, mas não fui salvo porque ouvi a pregação do inferno. Em vez disso, comecei a questionar as coisas quando eu tinha 14 anos. Por que meu pai é tão zeloso em ir às reuniões evangelísticas de rua? Eu não vou a tais reuniões. Por que ele lê a Bíblia e ora tanto? E eu não? Foi essa percepção que me fez reconhecer o vazio que eu tinha. Foi durante esse período da minha vida, com cerca de 14 anos, que eu reconheci Cristo em mim. Não vim a Jesus porque tive uma vida destruída de pecado. Eu reconheci a necessidade que eu tinha dele, porque vi que meu pai tinha algo que eu percebia que não tinha. À medida que isso crescia em sua compreensão, Leonard foi profundamente afetado pelas reuniões de oração de que participava. Aprendeu pela experiência a realidade da vida cristã vivida diariamente. Ele viu o amor genuíno entre os cristãos enquanto orava juntos. Carregavam os fardos uns dos outros e caminhavam juntos em comunhão. Leonard começou a ver novas dimensões da realidade cristã e da experiência que ele nunca tinha visto antes. Em 1920, quando Leonard concluiu a escola pública, foi trabalhar como cortador de tecidos no alfaiate Burton, em Leeds. Ele treinou durante vários anos para se tornar um alfaiate. Leonard lembrava da sabedoria e da orientação de sua mãe quando ele entrou no local de trabalho pela primeira vez. Minha mãe era uma mulher inteligente. Eu gostava de sua filosofia. Ela era realmente incrível. Eu terminei a escola aos 13 anos de idade para trabalhar em uma fábrica. Minha mãe me puxou para o lado e disse: Len, quando você chegar àquela fábrica, haverá muitas coisas que vão te surpreender. E eu quero que você mantenha sua mente ocupada, porque Satanás não pode entrar quando sua mente está comprometida. Após sua conversão, Leonard oferecia o seu tempo livre para servir o Senhor aos domingos, nas reuniões de terça, à noite e no evangelismo semanal de rua. Dentro de 2 anos de sua conversão, Leonard foi ao seu ministro. Pastor, fui um metodista toda a minha vida. Tenho 16 anos agora, mas nunca fiz nada por Deus e não temos uma reunião de rua, nem fazemos nada por cuidar dos pobres. Por que não vamos às ruas e começamos a testemunhar? Foi então que Leonard aprendeu pela primeira vez a evangelizar nas ruas. Ele e 8 amigos começaram a realizar reuniões ao ar livre nas esquinas de Leeds. Eles levaram uma velha carroça, coberta com um pequeno órgão portátil, para a rua para usar nas reuniões, encontrando pessoas vindas de todas as direções, especialmente na Roxborough Road, onde as pessoas da igreja passavam, vindas da Street Peters, a caminho da igreja metodista. Enquanto eles falavam, as pessoas ouviam e eles também realizaram serviços ao ar livre em bairros em torno da cidade, enquanto as pessoas sentavam em cadeiras ao sol para ouvir a pregação. Uma tarde assim, que Len começou a falar da Bíblia, um homem que parecia ser tão rude aproximou-se dele, sem se barbear e sujo, e cheirava como se ele não tivesse tomado banho por muito tempo. Você é apenas um menino, mas como homem fui muito errado e fiz coisas muito ruins. Você sabe onde está o rio? Não está adiante na estrada, cerca de 1 milha? Por que você quer o rio? Porque eu vou me afogar. Estou cansado. Eu perdi minha casa e minha esposa porque sou um bêbado. Leonard olhou diretamente para ele e respondeu: Bem, você é o tipo de homem que Deus quer. Ele pode mudar você. Como um menino de 16 anos, Leonard não podia falar
com ele adequadamente, então ligou para o diretor da escola dominical, que levou o homem para a igreja. Não demorou muito para que o homem realmente nascesse de novo. Esse foi o primeiro fruto do ministério evangelístico do jovem Leonard. Em 1927, aos 20 anos, Leonard juntou-se ao Ministério da Missão de Santidade de Leeds. Foi por volta desse tempo que um homem deu a Leonard uma cópia da vida de David Brainerd. Este foi o livro sobre o qual John Wesley escreveu para seu irmão Charles. Charles, cuide para que cada um de nossos jovens pregadores receba uma cópia da vida de David Brainerd e leia. Este livro foi um marco que mudou a vida de Ravenhill. Foi uma sacudida espiritual para ele. Ele viu a vida de oração de Brainerd como nada menos que incrível. Ele não conhecia ninguém que orasse como Brainerd fez 200 anos antes. Quando leu sobre a vida do jovem missionário, ele caiu no choro. Sempre me disseram que essas coisas acabaram com o encerramento da era do Novo Testamento. Mas se Brainerd podia ter uma vida de oração assim, então pela graça de nosso Deus eu também posso. Leonard começou a entrar na floresta para passar o tempo em oração. Ele fez isso por muitas noites sozinho. Uma noite subiu em algumas pedras e olhou para a cidade, quando viu as luzes da noite cintilando em Leeds, levantou as mãos para o céu e orou. Senhor, você chorou por Jerusalém, então eu estou pedindo que você me dê lágrimas. Quero estar preparado para chorar até você trazer o avivamento. Ó Senhor, assim como você chorou por Jerusalém, por favor me dê lágrimas. Por favor, não me deixe morrer sem ver um verdadeiro avivamento do Espírito Santo. Leonard era constantemente ensinado pelo Senhor e estava aprendendo lições de fé e obediência. Uma das principais lições foi a de aprender a confiar em Deus para suas necessidades diárias em todas as coisas. Dos 5 aos 18 anos, Leonard ia todas as quintas-feiras ao hospital para o tratamento de uma doença de pele que ele tinha desde seu primeiro ano de vida. Uma noite, pediu ao seu pastor que o ungisse com óleo porque queria que Deus o curasse. Leonard disse, mesmo que você não acredite na cura divina, o que dizer do capítulo 5 de João? Eles o ungiram com óleo e oraram por ele. A partir desse momento, a doença da pele visível desapareceu. Ele voltou ao trabalho na fábrica no dia seguinte e declarou, fui curado na noite passada. Um colega de trabalho disse, você está louco? O que você quer dizer? Você foi curado? Bem, eu vou ao hospital todas as quintas-feiras para tratamento há anos, ele respondeu. Sim, eles disseram, desde que você veio trabalhar aqui, quando tinha 13 anos. Nós saberemos se você está curado ou não quando você não precisar mais ir ao hospital. Leonard nunca mais teve que voltar para o hospital. A única evidência de que ele teve a doença foi uma pequena cicatriz no pescoço que permaneceu até sua morte. Com 18 anos de idade, Ravenhill teve uma poderosa experiência de ser tomado pelo Espírito Santo. Ele raramente falou dessa experiência nos anos seguintes e certamente não se preocupou com a terminologia que era usada, seja ela chamada de batismo, tomada ou unção. A coisa mais importante para ele era que ele havia sido empoderado de uma maneira que mudou radicalmente sua vida cristã e seu futuro. Os anos finais de sua adolescência foram de crescimento sólido na graça. Sua leitura das Escrituras e sua vida de oração assumiram consistência e realidade que lançaram as bases para o resto de sua vida e de seu ministério. Um ponto de virada. À medida que 1930 chegou, Leonard, com 23 anos, estava trabalhando como um alfaiate bem-sucedido na Alfaiate Burton. Ao mesmo tempo, estava cada vez mais envolvido no serviço cristão com a missão de santidade de Leeds, um ministério evangelístico que trabalhava em todas as ilhas britânicas. Um dia, no final de seu turno de trabalho, quando estava cortando material para um novo terno, Leonard de repente teve uma profunda sensação da presença convicta de Deus, pedindo que ele deixasse seu emprego imediatamente. As palavras "siga-me" foram tão fortes que ele quase se perguntou se tinha ouvido uma voz audível. Abaixei minhas tesouras de alfaiate, tirei a fita métrica dos meus ombros, juntei minhas mãos naquela fábrica de 8.000 pessoas e disse, Senhor, eu seguirei você. Não só não vou voltar, como também não vou olhar para trás. Naquela noite, Leonard escreveu para a faculdade Cliff, perto de Sheffield, em Derbyshire. Ele conhecia
a reputação da escola. Sabia que a atmosfera de Cliff era um lugar de devoção e autodisciplina. Acima de tudo, sentiu que Deus o guiava para a admissão. Ele foi aceito como estudante logo depois e fez seus planos para sair de casa pela primeira vez. Ele havia lido muitas vezes a palavra de Jesus. Ninguém que coloca a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Quando Leonard colocou a mão no arado da obediência, nunca olhou para trás. Confira o próximo capítulo, Faculdade Cliff e o Ministério Evangélico.